Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Iremos meditar nessa oportunidade o capítulo 19 do Apocalipse. E o tema que eu posso transmitir nesta oportunidade, o guerreiro do cavalo branco. Diz aqui o texto sagrado. E depois dessas coisas ouvi no céu como a grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, e salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Aqui nós podemos ver, neste capítulo, a volta de Jesus Cristo em glória, que ele triunfará sobre o anticristo. Meus ouvintes, o capítulo 19 do Apocalipse, ele é o clímax desse livro, por se tratar da volta de Cristo em glória. Ele voltará triunfante sobre o anticristo e seus aliados na batalha do Armagedon, na planície de Jezreel. Esse coral magnífico rompeu em louvor retumbante na glória pela destruição da dominação do anticristo e também do sistema babilônico. A palavra aleluia, ela é citada aqui 4 vezes, neste capítulo e nos seguintes versículos. Versículo 1, versículo 3, versículo 4 e também no versículo 6. Isto expressando a universalidade do louvor a Deus. Aleluia é uma exclamação litúrgica que expressa alegria. Essa palavra, ela é composta por 2 palavras hebraicas. Alelo, louvai, Yah, Jeová. Portanto, quer dizer, louvai a Jeová ou louvai ao Senhor. O Apocalipse, ele patenteia e que dar aleluias será prática do futuro, porque não praticá-la nos dias odiernos. Em meio a muitas denominações, dar brados de aleluia é motivo de escândalo, de perturbação, desculpe, na ordem do culto. Os que se sentem assim não estão aptos para participarem do coral faustoso. Reverência no culto é uma coisa, agora mornidão e letargia espiritual é outra coisa. O versículo 4 diz: E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se diante e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Os 24 anciãos é o símbolo de todos os salvos do tempo do Velho e do Novo Testamentos, e que estarão aclopados, formando a esposa do Cordeiro. Pela última vez, os 24 anciãos e os 4 animais, eles são citados aqui no livro do Apocalipse. Doravante, no lugar de mencionar os 24 anciãos, é-nos evidenciado o símbolo da esposa do Cordeiro. Versículo 7 expressa: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória,
porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Cristo voltará à terra com sua esposa numa viagem de lua de mel. E esse período festivo e nupcial, ele vai perdurar por 1000 anos inicialmente. Ela estará trajando de linho, que é a justiça dos santos. A cor branca fala de pureza, resplandecência e também da glorificação. A igreja é chamada de esposa por causa da intimidade e do amor correspondido ao Senhor Jesus Cristo. A prostituta do capítulo 17 apresentou-se como a única mulher que estava sentada, cheia de honrarias e de etiqueta social, como a rainha Vasti, né? Esposa de Assuero, agora esposa do Cordeiro, a semelhança de Esté, assume o seu lugar ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós estaremos lá com Cristo nesse áureo e glorioso dia. Versículo 10 expressa assim: eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vivemos no século da angelolatria, em que os anjos, eles são mais reverenciados do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Nas pregações, nos hinos, nos testemunhos e em muitas orações nos montes por certos movimentos pentecostais. O profeta João, ele foi advertido em 2 ocasiões diferentes por 2 anjos a não se inclinar perante eles. Capítulo 19, versículo 10, capítulo 22, versículos 8 e 9. O versículo 11 prossegue: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Meu ouvinte, quando a cortina celestial abriu, João, ele pôde ver a Cristo como cordeiro manso, não como cordeiro manso, mas como o guerreiro do cavalo branco, galopeando de maneira magnificente. O grande marechal das hostes celestiais, agora ele entra em cena. O cenário mais fantástico é este: o Cristo, a pedra cortada sem auxílio de mãos, visto por Daniel, aparece agora, derruba a estátua do governo anticristão, enche o mundo com a sua glória. Daniel capítulo 2, versículos 34 e 35. Cristo é para a sua igreja o esposo amado, mas para os inimigos em campo de batalha, ele é o guerreiro do cavalo branco. Ele cavalgando esse alazão branco é o símbolo da vitória triunfante. Fiel e verdadeiro, como soberano, poderoso para julgar este planeta com equidade. Prossegue o versículo 12, dizendo assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Nos tempos antigos, quando os reis eram derrotados, o vencedor passava a usar as suas coroas. Davi venceu o rei de Rabá e tirou a coroa de sua cabeça, segundo Samuel capítulo 12, dos versículos 26 a 31. O anticristo terá 10 diademas, representando o seu domínio sobre 10 blocos de nações. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. O dragão aparecerá com 7. Apocalipse capítulo 12,
versículo 3. Cristo aparecerá com muitos diademas, simbolizando a sua autoridade absoluta, antecipando dessa forma a sua vitória. Jesus manifestará com um novo nome e depois conferirá aos seus em cumprimento a promessa que ele fez em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 e no capítulo 3, versículo 12. Diz assim o versículo 13, vamos à leitura da palavra. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Uma simples declaração de Cristo, a turba que foi apanhá-lo no Getsemane, fez com que os seus inimigos esborcinassem no solo. João capítulo 18, versículo 16. E como será quando ele se preparar para o combate do Armagedon? Essa veste mesclada de sangue não é o dele que foi derramado na cruz, mas o de seus inimigos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 63, nos versículos 1 a 6, assim diz: Quem é este que vem de Edom de Bosra, com vestes de tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem não me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Que palavra extraordinária! Aqui podemos ver no versículo de número 14, do capítulo de número 19, prossegue a palavra dizendo aqui: E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Que coisa maravilhosa! Meu ouvinte, na ciência militar, o comandante traça as estratégias e o exército as executa no combate. Cristo, na batalha do Armagedon, somente ele refregará os adversários, e os exércitos celestiais serão apenas espectadores. Estes exércitos serão compostos de santos arrebatados e ressuscitados, dos mártires e dos anjos. Estas vestes brancas não serão vestes justificadoras, mas vestes de gala. Diz aqui o versículo de número 16: E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na vinda de Cristo em glória, no final da grande tribulação, ele tomará posse do mundo e atuará como Rei das nações. Do batismo até a crucificação, ele exerceu o ofício de profeta. Da crucificação até o arrebatamento, ele está exercendo o ofício de sacerdote. Este título senhorial elimina por completo os insultos e títulos blasfematórios do anticristo. Os patriarcas faziam juramentos com a mão apoiada na coxa.
Cristo virá com o nome escrito na coxa, triunfante por toda a eternidade. Ele é glorioso, sublime, adorável, oh maravilha. Diz aqui o versículo 17: e vi um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Meus queridos, o anticristo, ao derrotar a Babilônia mística, aproveitará o fragor e porá em campo de batalha contra o guerreiro do cavalo branco, que é Cristo, aonde ele encontrará o seu desbaste total. Os seus contraditores serão expostos à vergonha e não terão o direito de serem sepultados e tornar-se-ão em ração para as aves de rapina. A ceia do grande Deus é essa carnificina de seus inimigos que serão oferecidas aos abutres, enquanto que a ceia das bodas do Cordeiro é a festa de casamento entre Cristo e a igreja. Que maravilha! Nós estaremos juntos naquele dia, porque Cristo tem preparado aquele momento. O versículo 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. O grande escritor H.E. Alexander diz: a besta e o falso profeta foram presos em flagrante delito de rebelião contra o Rei dos Reis e são sumariamente lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Ouvintes, a besta e o falso profeta, durante o final dos 7 anos de governo político religioso, irão provocar uma desordem em todas as áreas. Somente esses dois é que serão preservados vivos, porque eles não passarão pela morte física e nem irão para o Hades. Serão atirados vivos no lago de fogo para inaugurá-lo. Diz aqui o último versículo: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olhe bem, o poder da palavra de Cristo na batalha é mais belicoso do que as armas químicas e bombas atômicas e biológicas. Os corvos que alimentaram Elias, escondido numa gruta em Querite, apesar de serem aves carnívoras, serviram de garçons. Agora, esses abutres, aqui do versículo 21, serão chamados a ceia do grande Deus. Irão comer as carnes dos cavaleiros e de seus cavalos. Será um encontro internacional de aves de rapina. Nós iremos participar da ceia das bodas do Cordeiro, mas não da ceia do grande Deus. A ceia do grande Deus será quando essas aves irão comer os corpos dos inimigos de Cristo na batalha do Armagedon. E a ceia das bodas do Cordeiro é quando nós estaremos alegrando, vitoriosos, participando como noiva de Cristo na festa, na glória celestial. Vale a pena servir a Cristo. Às vezes passamos por lutas, por dificuldades, por problemas que, às vezes, você perde até a alegria de viver. Mas você deve continuar firme, adorando a Jesus, buscando a sua graça poderosa. Fique firme. O diabo não vai tirar a sua alegria. Você não vai perder a sua salvação. Nós vamos chegar juntos lá na glória, adorando a Jesus.
Você que está doente, você que está triste, você que está desanimado, vou orar por você agora. Seu astral será levantado, sua baixa estima se elevará agora, porque o nosso Jesus, esse guerreiro do cavalo branco, vencedor em todas as batalhas, ele quer lhe dar a vitória agora. Pare aonde você estiver. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Jesus querido e maravilhoso, guerreiro do cavalo branco, vencedor em todas as batalhas, que derramou seu sangue na cruz, mas que agora aparece com as vestes salpicadas de sangue, que é o sangue dos inimigos. Tu que és vitorioso, e eu quero apresentar esse irmão, esse amigo, que tem sido perseguido, que tem sido caluniado, que tem sido ameaçado. Dê a vitória para ele agora. Ele é perseguido na escola, perseguido no trabalho, perseguido na vizinhança, perseguido na família. Dê a vitória para ele. Teu filho está abatido, angustiado, não sabe mais o que fazer, humilhação de vários e todos os lados. Guerreiro do cavalo branco, dê a vitória para ele aqui agora. Cristo do capítulo 19 do Apocalipse, queremos te adorar nesse momento porque tu és grande, tu és maravilhoso. E eu quero te pedir agora que vem curar todos os enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão vivendo à custa de remédio e o que eles ganham é somente para comprar remédios. Cura agora. Liberte ela agora dessas enfermidades. Visita os pulmões, o pâncreas, a vesícula, os rins, o aparelho circulatório, início de trombose, que saia desse corpo agora. Problema na cabeça, inchaço, amnésia, começo de mal de Parkinson ou mal de Alzheimer. Saia desse corpo agora, que esta pessoa seja curada. Espírito maligno que tem perturbado esta vida, eu lhe repreendo agora. Pega em disparada. Sai desse corpo, sai dessa casa. Inveja, ciúme, olho gordo, feitiçaria, macumbinha, sai agora. Palavras de maldições, palavras aversivas, pragas, sejam repreendidas, e que os nossos ouvintes sejam abençoados, e que as portas e as janelas dos céus sejam abertas, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom contar com a sua magnífica audiência. Amanhã às 10 horas da manhã estaremos de volta aqui, se o nosso Deus nos permitir. Meu abraço, transmito o seu, Leandro. Aqui na sonoplastia, Leandro Alves. Muito obrigado a todos. Até amanhã às 10 da manhã no programa Antenados com a Solid.